E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 18h57, hoje são 10, é isso mesmo? Não, são 13, galera, tô doido. 13 de outubro de 2025. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo e vamos que vamos, galera. Bom, né, como eu prometido para vocês, vou querer fazer aqui semanalmente aqui, né, fazer pelo menos um vídeo sobre o mercado para entender como é que anda a situação, né? E é isso, galera. Primeiramente, vamos começar logo, rapidamente aqui, avisando que o BLX deu BO, né? Parece que os servidores foram desativados, então com isso a gente não tem mais aquele gráfico do BLX, né? A gente vai ter as marcações aqui, mas não vai ter aquele gráfico bonito, né, que a gente analisava lá da semana, né, mensal. Só que aí eu tive que dar algum jeito de colocar tudo para os gráficos dentro da própria da Binance, né? Então, é totalmente diferente, depois eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, né, galera? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui rapidamente aqui, que eu não tinha colocado ele. Trade View. Aqui, ó. Vou colocar ele rapidamente aqui. Se eu for buscar ele aqui, cadê você? Ó, BLX, ó. Entendeu? Ele não tá mais, galera. Ou seja, já era. Então aqui o que eu não tem mais atualização dele, né? Do, do BLX, né? Que era para buscar ali nos 132 mil dólares, né? Então, se eu for buscar aqui, o ABV dele, cadê? Ó, tinha tudo isso aqui, porque esse aqui era o gráfico mais antigo do Bitcoin, né? Então, olha só, eu tinha aqui o topo máximo do halving de 2016, que bateu aqui em 2020, que deu toda a queda do Bitcoin. Aqui a VW, aqui passando nessas regiões aqui. Então, a gente tinha esse BO que a gente tinha que romper essa região aqui, que era do halving de 2016, né, que antecedeu toda a queda de 2020, para vir buscar essas regiões. Então, a gente vai ver agora um ABV lá no Bitcoin diferente, né? Então, se tu for botar agora aqui no Bitcoin, rapidamente, se tu for botar no Bitcoin, só o gráfico, vou ver aqui, ó, tirar aqui, ó, ele é totalmente diferente, galera, tá totalmente diferente, né? Também volumes diferentes lá, né? Mas, de qualquer maneira, eu tracei alguns aqui e a gente vai falar sobre isso para vocês, beleza? Mas vamos lá, galera. Então, o Bitcoin, ele fez um movimento interessante, né? Vocês lembram que na última análise que a gente tinha feito, a gente estava falando aqui de uns 50, só que eu tive que refazer aqui um pouco as marcações, estão um pouco diferentes, mas essa linha mais fraquinha aqui, nos 97,204, é o 50% desse canal. Se eu for colocar 50% de 50, a gente está bem aqui, praticamente na região de 114, 113 mil dólares, tá? Então, o mercado ele fez um movimento interessante, ele veio buscar justamente essa VWAP aqui, ó, ancorada, que foi justamente desse fundo aqui. Então, aqui é um preço médio, e esse preço médio está passando ali nos 101,220. Então, o mercado ele deu essa agulhada, veio pegar liquidez, e por incrível que pareça, eu não comprei, galera. Eu não comprei Bitcoin. Mas como está cedo agora, ainda vou ver como é que vai ser os movimentos para novamente tentar entrar comprado. Mas eu não peguei essa agulhada aqui, eu queria ter pego essa agulhada. Acho que foi dia 9 que teve isso, né? Foi dia 9, tá? Então, interessante que o mercado é que ele deu essa agulhada aqui, né? E aqui, obviamente, que a gente tinha que ter uma alta no SDT, que esse aqui é o gráfico, né, da dominância do Tether. Então, nesse momento aqui, ó, que o mercado deu essa agulhada, olha essa agulhada que o Tether que deu. Ele foi bater uma máxima ali, ó, de aproximadamente 5,52% de dominância, né? Ele chegou a dominância a bater aqui 5,52. Então o mercado ele deu essa agulhada e só que olha que interessante. Olha que interessante aqui, tô no semanal, né? Esse semanal ele já fechou e ele deixou uma baita de uma barra elevada, uma barra de atividade profissional. Então eu poderia muito bem marcar essa barra aqui para eu ficar monitorando, para saber se o preço ele vai para trabalhar abaixo desse 50% ou acima dos 50%, tá? Uma coisa interessante também aqui, que se a gente for dar uma observada, se você for ver o OBV dele, olha como tá. A gente está aqui praticamente em um triângulozinho, né? Em um triângulozinho aqui. Então, o mercado ele bateu aqui duas vezes aqui, tentou aqui a VW. A gente está praticamente brincando, foi buscar a VW aqui, né? Não conseguiu romper essa linha de tendência de queda e está tentando aqui apontar novamente para baixo. Eu sempre falei para vocês que essa região aqui era uma região perigosa, né? Então, para quem está assistindo os vídeos antigos, sabe muito bem que essa região aqui é uma região que tem bastante liquidez. E essa liquidez toda, né? Essa demanda toda que tem aqui, a gente consegue ver aqui nesse mapazinho de calor aqui colorido, né? Então a gente consegue perceber aqui, ó. Então, se eu for pegar
né? Se eu for pegar daqui para cá, oxe, cadê isso? Espera aí, rapidão, galera. Espera aí. Ah, agora sim. Ó, se eu for pegar daqui para cá, ó, são os maiores volumes que tem aqui, ó. Então, a POC, ela está passando justamente nessa região. Então, eu peguei desse movimento para cá, que foi justamente só para ver esses últimos volumes aqui, né? E aí a gente conseguiu definir uma POC que está passando nessa região. E aí, o que que eu falei para vocês, que é das mais antigas aí, sabe muito bem, né? Que eu falei, galera, o mercado, ele vai fazer esse movimento aqui, ele pode fazer esse movimento, né? E ele pode voltar, que quando ele voltar aqui nessa região, ou ele vai subir para vir buscar ali 50%, ou quem sabe a expansão máxima, para poder fazer um movimento de queda novamente, né? Ou seja, para a gente ter realmente alta aqui no Bitcoin, para a gente chegar ali e romper os 138 mil dólares, que mudou antigamente, era 132 ou 131, eu não me lembro, mudou pouca coisa. A gente teria que ver aqui um SDT aqui, né, rompendo essas regiões aqui para baixo. Então não adianta o Bitcoin aqui vir novamente para buscar a POC, o mercado ele vai subir novamente, chegou aqui ele começa a subir. Se ele faz esse movimento de alta, aqui o SDT, aí o Bitcoin ele tende a despencar novamente. Então aqui não vai ser mais interessante, né? Só que esse candle, apesar de não estar aqui em destaque, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que não fica visível, que é a liquidação que a gente teve no mercado, né? Alguns falam que foram 20 bi, 16 bi. 16 bi, na verdade, foram só dos longados, só dos comprados. Mas, enfim, o que eu quero falar para vocês é que não adianta a dominância chegar aqui, bater 4,20, né? E ficar brincando aqui. Porque isso aqui pode ser que o mercado ele venha buscar 138, que seria ali a próxima expansão do Bitcoin. 138 mil dólares. O que é interessante é o mercado vir aqui nessas regiões aqui e romper para baixo, né? Ou seja, se isso aqui for caracterizado uma absorção, né, de topo, isso aqui vai ser maravilhoso, porque aqui eu tive bastante liquidez aqui gerada e agora o mercado ele pode fazer esse movimento de queda, né? Rompendo toda essa estrutura aqui, rompendo a região de POC para vir buscar próximos níveis aqui de 3,12, 3,30, que eu não marquei aqui ainda para vocês, né? Mas então, o que eu quero dizer para vocês, então, para o Bitcoin, de fato, ele subir, eu tenho que vir aqui e quebrar essa estrutura aqui mesmo, tá? Tem que vir aqui para baixo, que romper com tudo, voltar para tentar e não conseguir mais. Pronto, aconteceu isso aqui, pode escrever aí onde vocês quiserem, que se esse movimento aqui, ele acontece, o Bitcoin ele tende a romper até 138 mil dólares, tá? Que é praticamente perto lá do halving de 2016, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, que seria o pico máximo do halving de 2016, que é da linha de tendência de queda de 2016, né? Então, esse aqui é um movimento interessante. Então, esse candle aqui é um candle altamente importante para a gente monitorar agora, certo? Altamente importante. Então, se tu for pegar esses camaradas aqui, ó, a gente pode ver ele aqui nesse dia. Então, nesse dia aqui, ó, que foi, estamos no gráfico semanal ali, 2 de dezembro de 2024, a gente fez um candle ali elevado, né? Então, se eu for pegar ele aqui e marcar esse candle, o que que eu estou falando com vocês aqui, ó? Esse aqui, ó. Eu vou marcar ele aqui, ó. Opa, não era esse aqui, não. Vamos ver aqui. Eu vou marcar ele aqui, ó. Pronto. Marquei ele. Eu tenho 50% dele. Então, o preço ficando acima dos 50% é um viés altista, né? Porque aqui foi uma absorção, uma possível absorção. Então, esse ponto aqui é interessante. Isso aqui eu já mostrei para vocês várias e várias vezes como é que acontece. E o que a gente está tendo novamente aqui? A mesma coisa. Se você ver aqui, eu posso muito bem pegar esse candle aqui e marcar os 50%. Só que no momento que estamos agora, o preço ele está acima dos 50%. Ou seja, se ele está acima dos 50% aqui, então a gente tem uma força compradora, teoricamente, né? Mas ainda está muito cedo, isso aqui é um gráfico semanal, e vamos ver como é que a semana vai se comportar. Se esse preço ele fica acima dos 50%, isso daqui já não fica muito legal, não parece que foi realmente, de fato, ali uma absorção de topo, né? Então o mercado aqui a tendência é ser mais forte. E se isso aqui acontece nesse gráfico, o Bitcoin, ó, ele tende a fazer correções mais fortes. Então isso aqui, cara, cara, isso aqui é muito importante. É isso aqui que vai definir se realmente a gente vai começar a entrar em bear market agora ou não, né? Porque esse ponto aqui, na minha humilde opinião, é um ponto muito importante. Então eu posso muito bem fazer esse movimento, né? Pode fazer esse movimento. Então eu vou pegar aqui, ó, né? E olha só que eu tenho aqui, ó, eu estou em cima da VW.
em cima da VW aqui, não perdemos essa linha de tendência ainda. Então, isso aqui ainda é uma esperança. Então, o certo é eu pegar esse camarada aqui e dividir ele aqui, ó, no 50 aqui. Preço vindo aqui testar e ficando acima dos 50, cara, eu tenho mais força compradora. E se isso aqui acontece, o Bitcoin ele tende a cair. Agora, uma vez que o mercado ele rompe essas regiões aqui e começa a trabalhar abaixo, então aqui a gente já começa a falar, né, de absorção de topo nesse camarada aqui, e aí o Bitcoin ele tende a subir, galera. Aí sim o Bitcoin tende a subir. Então, essa aqui é a dinâmica aqui pro mercado, beleza? Então, esse ponto aqui é interessante. Ah, mas o que que você acha? Cara, na minha humilde opinião, eu acredito ainda mais em uma absorção. Então, nesse ponto que eu acredito que é uma absorção, vamos fazer isso aqui ao vivinho com vocês, ele foi buscar praticamente os 5,60. Eu vou pegar minha ferramentinha que eu amo aqui, que é a VWAP ancorada, né? E aí eu vou traçar em cima dele. Só que ele está de topo, de fundo, né? E eu não quero ele de fundo. Eu quero ele na máxima, porque eu quero ele lá de cima, já que eu estou acreditando aqui em uma possível absorção, né? Então, qual é a função dele aqui? Ele traçar o preço médio, né, da galera que entrou ali comprada, né? Vendida. Ou seja, nesse exato momento, ele está aqui em 4,41%. Esses 4,41% significa que é o preço médio de quem vendeu até o momento nessa região, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Essa médiazinha ela vai começar a vir fazer isso aqui, ó. Ela vai começar a fazer isso. E o que que acontece com o preço? Aí toda vez que o preço, né? Toda vez que o preço vier buscar essas regiões, ela bate aqui e desce. Bate aqui e desce. Bate aqui e desce. Ou seja, ela está aqui respeitando o preço médio que entrou ali distribuindo nessa região. Isso aqui cria uma tendência. E no momento que o mercado ele chega, né? No momento que o mercado ele chega a testar essas regiões aqui e ele começa a romper e ficar acima desse preço médio de que entrou vendido na distribuição ali, né? Começa já a ficar ruim, tipo assim, pô, peraí, se o preço ele tá rompendo o preço médio de quem entrou vendido, então significa que quem entrou vendido aqui tá tomando ferro nesse exato momento. Então o risco de gerar stop dessa galera é grande. E aí o mercado ele tende a disparar porque essa galera aqui já está em desvantagem. Eles têm que defender o preço médio, já que eles entraram comprados nessa região aqui. Ah, mas eu não sei se aqui é uma absorção ou não. Eu poderia traçar um aqui também? Poderia. Mas, olhando o OBV, que a gente ainda não rompeu essa estrutura, a gente está em cima aqui da VW, né? Então, tudo indica que o mercado, ele ainda assim é um mercado aqui de queda, tá bom? Por mais que eu sei da dificuldade de passar dessa região aqui, por mais que eu sei dessa dificuldade, isso aqui tu vai olhar no Bitcoin, cara. Se tu pegar aqui o Bitcoin, vamos lá no semanal, vamos aqui, ó, vamos pegar o semanal aqui, ó, do Bitcoin. E ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso daqui que você tá olhando aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui no Bitcoin. Então, o que que acontece? Vou botar lá para baixo e olha só, olha que interessante. Olha que interessante. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um movimento desse aqui, ó. Tá vendo aqui que o movimento veio de queda, movimento de queda aqui, e começou aqui os maiores volumes nessas regiões, beleza? Então, o que que eu tenho, galera? Eu tenho a maior concentração de volume passando nessa região. Então, se eu for pegar, eu vou pegar daqui. Opa, deixa eu pegar outra estrutura. Desculpa, vou pegar outra estrutura. Então, se eu pegar aqui, eu venho daqui, ó, comecei a pegar daqui até aqui. Pronto. Então, esse movimento aqui é praticamente esse movimento de volume. Eu estou falando de volume, tá, galera? Eu estou falando de volume. Então, quando o SDT ele fez esse movimento aqui, isso aqui não é de agora, tá? Isso aqui é lá de 2022, 2023, eu acho. Então, eu só quero que vocês entendam isso que eu estou falando. Então, o mercado ele fez praticamente o mesmo movimento, né? Então, a gente teve os maiores volumes aqui no fundo do mercado, o mercado até tentou romper, né? Aí deixou outra barra de atividade profissional, que se eu for pegar aqui os 50% dela aqui, o preço trabalhou abaixo, mas olha aqui o preço médio aqui defendendo aqui, ó. Você tá vendo? O preço médio defendendo. E depois disso o mercado ele começou a subir, ele começou a disparar. Em nenhum momento o preço ficou abaixo aqui do preço médio dessa galera. Por que que eu tracei o preço médio? Deixa eu aumentar mais aqui vocês. Por que que eu tracei o preço médio? Ó, por que que eu tracei o preço médio embaixo aqui? Porque a gente está vindo de uma queda, né? A gente chegou a fazer essa barra de atividade profissional aqui, mas, né?
rompendo todas essas regiões e o preço não perde nessa região aqui. Então, o preço médio está aqui, ó, como o preço médio defendeu perfeitamente. Então, o preço médio de quem entrou lá em 2022 está aqui. Atualmente, o preço médio dessa galera está aqui nos 24, aqui, vamos ver aqui, ó. Atualmente, o preço médio deles está no 35 e o outro está no 51. Então, isso que aconteceu aqui com o Bitcoin, que chegou bastante volume no fundo, aconteceu aqui também no SDT. Só que isso aqui é mais recente. É isso que eu quero falar para vocês. Então, a gente está vendo esse movimento aqui, como esse movimento aqui. Se vai acontecer a mesma coisa, a gente não sabe. Aí, depois disso, o que aconteceu? A gente teve uma ignição aqui, lá em 13 de março de 2023. O que eu fiz novamente? Marquei o preço médio dessa galera. Olha onde defendeu o preço médio. Olha onde defendeu aqui por semanas o preço médio. Depois disso, não veio mais buscar esse preço médio. A mesma coisa são nessas regiões. Então, é importante a gente entender o poder disso daqui, cara. Então, bastante volume no fundo, como a gente tem aqui. Por isso, a dificuldade do SDT romper essa região. A gente tem bastante dificuldade. Justamente porque a gente tem maiores volumes aqui. Agora, a gente tem uma possível, tá? Eu digo, uma possível distribuição de topo. Nesse exato momento, o mercado está ali custando 4,60. Então, significa que o Bitcoin está subindo agora. Então, se eu for pegar aqui, o Bitcoin ele está subindo agora. Tá vendo lá? Está 115, 700 e pouco, né? Certo? E o Bitcoin, ele fez exatamente o quê? Ele buscou um preço médio de quem entrou comprado aqui. Agora eu lembrei, galera, para vocês, na semana passada eu não tinha falado para vocês, mas eu tracei isso aqui porque foi a defesa, tá? Desse outro aqui que estava nos 84. Então a gente pegou justamente nessa região. Só que aqui a gente não fez uma barra ultra elevada, como a gente fez aqui, tá? Não fez uma ultra elevada. Só que agora vamos para fazer leitura de OBV, né? Então, o que acontece no OBV aqui, ó? Vou botar aqui o OBV. Beleza. O que acontece no OBV? Eu vou diminuir aqui para ficar melhor para vocês. Aqui vocês já entenderam aqui o porquê que eu uso aqui, né? Eu não vou nem salvar isso aqui ainda. Mas eu uso justamente para entender mais ou menos para onde o Bitcoin vai. Então, se a gente tem aqui uma queda do STT, da dominância, significa que a gente tem uma alta no Bitcoin. Se a gente tiver uma alta aqui no STT, a gente tem uma queda aí no Bitcoin, né? Se a gente tiver uma queda aqui, a gente tem uma alta. Se a gente tiver uma alta, aqui a gente tem uma queda. É por isso que eu gosto de olhar esse indicador. Meu Deus, esse é o SDT aqui, beleza? Que é a dominância, certo? Então pode ver que o mercado aqui ele está caindo e aqui ele já está subindo. Então esse ponto aqui é um ponto que a gente tem que marcar aí, né? Que é o ponto do dia 6 aqui, da semana aqui do dia 6, beleza? Então eu vou fechar agora, sair da tela mosaico, beleza? E vou para o Bitcoin, né? Então o que acontece agora? Então, exatamente aqui no Bitcoin, então o Bitcoin, o próximo alvo seria ali $138.000, né? E agora a gente tem um OBV. E o que acontece com o OBV? O OBV ele está um pouquinho diferente. Vamos ver aqui, ó, como é que eu marquei o OBV, né? Eu peguei esse topo aqui, liguei esses dois fundos aqui, tem uma linha de tendência, a gente rompeu a linha de tendência de alta, a gente não segurou aqui em cima desse topo, né? A gente era para estar renovando e a gente não renovou, muito pelo contrário. A gente tem esse topo ainda aqui de referência, então o mercado ele pode querer vir buscar essa região aqui para poder subir. A VW está lá embaixo, lá nos 15 aqui, ó, passando nessa região aqui. Ou seja, a gente, pela linha de tendência de alta, a gente quebrou aqui, né? A gente quebrou, mas a gente ainda não rompeu esse topo. E outra coisa, o OBV, para ele ficar tranquilamente, né? Para ele ficar de boa, o mercado ele tem que vir aqui e romper essa região aqui e ficar acima. É isso que eu quero no Bitcoin. Porque ele rompendo as estruturas aqui, eu sei que eu tenho força compradora aqui, força para um possível rompimento. Isso aconteceu no ouro. Eu vou já mostrar isso para vocês, tá? Então a gente ainda não conseguiu romper essa região. Então a gente está abaixo. Não pode o Bitcoin trabalhar aqui nessa estrutura e começar a romper essa estrutura aqui para baixo, porque a gente vai estar rompendo esse topinho relevante aqui, a gente vai estar deixando esse outros topos aqui para baixo, para quem sabe vir buscar aqui essa regiãozinha aqui. Então, isso daria fraqueza aqui para o Bitcoin, e aí o Bitcoin teria que corrigir um pouco mais forte, então significa ali que o STT ele teria que subir, né? Ele estaria subindo, né, para fazer esse movimento. Então, isso aqui no Bitcoin é um perigo. Então, eu quero ver o Bitcoin justamente fazendo esse movimento aqui de alta para romper essa estrutura aqui, ó. É isso que eu quero que aconteça com o OBV. Essa aqui é a leitura de OBV, tá? Então, é isso que eu quero que aconteça com o OBV. Eu não quero um OBV vindo aqui para baixo, porque eu quero que o Bitcoin ele atinja os $138.000,
tá? É esse aqui é o alvo pro Bitcoin. E eu sei que a gente teve bastante liquidez aqui nessa região. Vou mostrar agora a liquidez para vocês. Se a gente for ver aqui no gráfico semanal, olha só aqui, ó. Isso aqui tá vermelho assim, mas não significa que foram os vendidos que foram estopados, foram os comprados, tá? Comprados foram estopados aqui. Então, o que acontece? A gente tem que uma grande liquidação aqui. Eu estou num gráfico diário. Vamos pegar aqui um gráfico semanal. Ela não foi a maior de todas, né? As maiores liquidações que tivemos foram... A maior foi aqui, ó, 2021. 2021, que foi aqui, ó, nesse ponto. Então, vou marcar aqui um pontinho aqui, ó. Pode ver, né? Ainda tivemos uma maior do que essa aqui, ó. Ó, que foi aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho maior, que foi essa daqui. Essa liquidaçãozinha aqui. Em 24 de fevereiro ali, na semana de 24 de fevereiro ali. Então, olha só que interessante. Por isso que eu gosto de falar para vocês isso. Então, aqui a gente não consegue ver essa liquidação toda. Então, nesse candle aqui, a gente teve uma liquidação importante, que é justamente nesse candle, né? Então, aqui, a gente consegue perceber uma coisa interessante. Olha só, eu tenho esse candle aqui, que foi a liquidação, beleza. E aí, aquele esqueminha que fala para vocês, ó. Aquele esqueminha que fala para vocês. Ele aqui é o candle, né? Então, pô, tracei aqui, ó, 50%. O preço até ficou acima aqui e tal, mas rompeu. Já era. Se eu for traçar aqui uma diffs aqui nessa região aqui, ele possivelmente deve ter rompido um pouquinho que mais subiu. Ou seja, o mercado, ele começou a andar aqui para cima. Então, ele pegou a liquidez aqui, aproveitou todos esses stops aqui dos comprados e começou a subir. O que está acontecendo aqui novamente? Novamente uma liquidação grande no gráfico semanal. E é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui esse candle, vai fazer esse daqui e vai traçar aqui, ó. Só que aqui eu estou no semanal, né? Aqui eu estou no semanal. E aqui é do Bitcoin. Não confunda o Bitcoin com o SDT, é diferente. Então, o Bitcoin aqui, se eu for traçar aqui, ó, eu traçaria nessa região. Eu posso até traçar lá no gráfico do próprio Bitcoin, tá? A gente vai traçar isso. Então, quando o preço ele rompe essa região aqui para cima, cara, é o mesmo gatilho aqui, ó, o mesmo gatilho aqui. Então, subiu bastante aqui. Se o Bitcoin ele começar a subir aqui, já era. É alto para o Bitcoin. Alta forte. Porque a gente pegou a liquidez aqui dos comprados aqui, a gente deu essa violinada toda aqui e começou a subir. Liquidação e violinada, liquidação e violinada. Certo? Vamos aqui. Deixa eu só uma coisa aqui. A maior liquidação que teve foram essas aqui, ó. Tá? Isso aqui foi lá no topo do mercado. Aí o mercado ele pegou, caiu tudo isso daqui, depois voltou novamente, teve outra liquidaçãozinha aqui, tudo no finalzinho aqui, ó. Essa aqui foi mais embaixo, né? Depois o mercado subiu, tentou romper essas regiões aqui e começou a subir. Se for botar no gráfico diário, olha mais, tá? Mas o conceito que eu tô falando para vocês é isso. Então a gente tem bastante liquidez aqui. Então essa liquidez daqui no gráfico diário aqui, ó, se eu for aqui traçar uma difference, aqui não tem difference, né, na ferramenta, não tem VWAP. Tem uma VWAP aqui, mas não é ancorada, com certeza não é ancorada. Nem aparece aqui. Não sei nem como é que bota aqui a VWAP aqui, mas tudo bem, enfim. Tá? Então esse candle aqui é interessante a gente marcar, porque a gente teve bastante liquidação aqui. Então vamos voltar para o Bitcoin. E o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar outra aqui. Pô, mas pior que o gráfico vai ficar cheio de VWAP, né, galera? Mas vamos embora traçar, né? Vamos embora traçar. Só que foi... Ah, agora foi para lá, né? Porque eu tinha colocado lá no outro. Então vamos botar mínima agora. Pronto. Então a mínima agora está aqui, ó. E isso aqui é interessante. Que a gente teve uma liquidação, então eu vou marcar aqui. Então agora o preço, né, tá aqui na região aqui do 103. Essa aqui está no 103 e saltando 101. Então essa região é importante. Então aquilo que eu estou falando para vocês, eu posso muito bem pegar essa ferramenta aqui, né, e traçar aqui, ó. Eu não vou pegar até um pouco, vou pegar aqui, beleza? E os 50%. Então, eu tenho essa margem aqui ainda, ó, tá lá no 103. Então, o mercado, uma vez que o mercado ele começa a romper essa região aqui para cima de 50, cara, aí eu entro comprado. Aí eu vou te mentir, eu entro comprado novamente. Ah, mas tu poderia ter entrado comprado aqui melhor. Poderia, mas não entrei. Mas eu sei que se o mercado fizer esse movimento aqui, cara, é um abraço. Se ele faz esse movimento aqui, é um abraço, porque isso aqui caracteriza a absorção pura aqui, cara. Pura, né? Isso aqui eu não preciso falar para você aqui, cara, isso aqui, ó, eu vou voltar o gráfico novamente aqui para vocês olharem, mas isso daqui seria o top do top, o ouro do ouro aqui, né?
porque o mercado ele faz esse movimento aqui. Se ele quer fraquejar aqui, ele tem que bater nos 50% e ir para baixo, né? Eu sei que depende do SDT, vai depender do SDT, o que ele vai fazer. Mas se o Bitcoin ele começar a fazer esse movimento aqui, significa que o SDT, ó, tá indo para a lona. A dominância do SDT tá indo para a lona. Então, esse negócio de operar aqui, operar esses candles, é muito, muito, muito bom, cara. Muito bom. Eu estou no gráfico semanal, né? Olha só. Vamos pegar aqui um exemplo prático aqui. Aqui, ó. Vamos pegar um exemplo prático aqui das antigas, né? E onde eu comecei a operar aqui com vocês. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Esse aqui foi top. E esse trade aqui, quem é mais tempo aqui do canal, sabe muito bem, né? Esse aqui eu acho que eu tava... Eu achei até uma foto disso daqui. Eu acho que eu tava jantando com minha noiva quando eu fiz essa entrada aqui. Ó, eu quero esse camarada aqui, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos fazer isso. Ó, é a mesma coisa. Você vai pegar o candle e você vai pegar aqui e traçar aqui, vai dividir ele e vai botar no 50% dele aqui. Então a gente teve aqui, ou seja, a gente já teve o indício de absorção lá no fundo. A gente teve a lateralização e o indício de absorção. Nesse exato momento, vamos ver aqui, peraí, vamos tirar daqui. Peraí. Como é que coisa aqui, meu Deus do céu? Mas eu vou trazer aqui. Tudo bem, eu já explico para vocês. Então, aqui. Então, a gente tem esse candle. Então, nesse exato momento, o que a gente tem? A gente tem um mercado subindo. Dessa vez não está aqui embaixo. Mas o mercado ele começa a cair. Quando ele começa a cair, ele está triscando justamente o preço médio que entrou comprado aqui. Justamente aqui. Dando um belo de um trade, uma compra. O mercado sobe de novo. Aí depois ele vem novamente, gráfico semanal. Gráfico semanal. Ele vem, testa uma vez, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Vou botar 6 semanas aqui e começa a disparar. Ou seja, o preço está acima dos 50% da barra de atividade profissional. Então a gente tem mais força compradora. Cara, isso aqui é força compradora pura. O preço acima dos 50%, acima do nível de VWAP, é força compradora. Se você pegar aqui, uma que é mais parecida agora que está embaixo, né? Pera aí, uma que está mais parecida agora que está embaixo, é esse aqui, ó. Esse aqui está parecido com o que está acontecendo atualmente. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Você vem aqui e marca ela. Ou, marquei 50%. Acabou. O que está acontecendo com o preço do Bitcoin agora? Tá a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó. Eu tracei a VWAP lá no fundo para saber onde está o preço médio, ó. Primeira semana, não rompeu o preço médio. Segunda semana, não rompeu o preço médio. Terceira, não rompeu. Quarta, quinta, sexta, né? 6, 7, 8. Pô, aqui ele começa a dar a ignição. Depois disso, o mercado ele vem voltar e testar a VWAP que está passando bem aqui, bem nessa região. Depois sobe de novo e mais ignição. Você tá entendendo o que eu quero falar? Então, esses pontos são pontos importantes aqui para a gente, tá? Esses pontos são pontos importantes. E o que está acontecendo com o Bitcoin é exatamente isso aqui que aconteceu lá em 7 de novembro de 2022. Mas aquilo ali pode ser uma distribuição. Beleza, pode, mas a gente ainda não sabe se é uma distribuição. É por isso que a gente marca no fundo do mercado. O que aconteceu aqui, lá em 2022, a gente está vendo aqui agora, exatamente aqui, ó. Só que lá em 2022, não sei se a escala foi maior, acho que foi maior. De qualquer maneira, a gente está vendo aqui, ó. Então, o mercado aqui, só que o mercado ele não foi lá para o fundo, tá? Aqui abaixo desses fundos aqui, beleza. Mas ele pegou liquidez aqui. O que eu quero falar para vocês é isso. Ele é uma barra de atividade profissional. Mas aqui não tem barra de atividade profissional. Eu sei disso, não tem. Mas ele tem uma liquidação interessante. E essa liquidação funciona do mesmo jeito. Se você for pegar aqui, é do mesmo jeito que funciona. Entende? Então, por isso, esse ponto aqui é interessante. E por isso eu marquei aqui a DIFS nessa região. Só que agora eu preciso de um OBV totalmente positivo. Eu não quero esse OBV ficar brincando abaixo desse triângulozinho aqui, não, desse retângulo aqui, não. Ele tem que voltar para cima, né? O triângulo tem que voltar para cima. Não adianta ficar trabalhando aqui, não. Porque se ele ficar trabalhando aqui e ele começar a fazer isso aqui, cara, a gente vai ter uma queda um pouquinho, quem sabe, para vir buscar novamente até a região de 103 novamente para poder subir. Quem sabe? A gente não sabe isso. Mas aqui é um ponto muito decisivo. Aqui é um ponto para mim que vai definir se a gente vai estar no bear market ou não. Tá? Esse ponto aqui para mim é essencial. Beleza? Se subir aqui, obviamente que a gente vai ter uma queda mais forte no Bitcoin, quem sabe até rompendo 138 mil dólares. E aí, é como eu falo para vocês, o 100 mil K seria o fundo dos próximos ciclos, né? 100 mil dólares. Até tirei daqui do coisa aqui, né?
mas os 100 mil dólares está passando mais ou menos nessas regiões aqui, ó. Ou seja, que seria o fundo do fundo, né? Como se estivesse comprando Bitcoin lá no 16, 17 mil dólares, né? Lá quando a gente começou. Então é importantíssimo a gente entender isso, né? Então aqui o que o Bitcoin ele começou a fazer foi justamente esse padrão. E é um padrão totalmente válido. É um padrão que a gente está aqui acostumado a ver, né? Beleza? Então essa eu já falei para vocês, né? Vamos aqui, ó. Só que agora o mensal, galera, a mesma coisa. Agora tá tudo interligado agora, certo? O que a gente fez aqui, ó? A gente fez aqui a bandeirazinha aqui, tipo, não é nem bandeira, sei lá como é que é macunho, sei lá, enfim. Não ligo muito para isso não, mas no ABV eu ligo, tá? Então aqui no mensal, antigamente para eu fazer isso aqui no mensal eu tinha um BLX, mas agora tá tudo interligado aqui, então fica muito mais fácil e preciso os números. A gente não tem um OBV perfeitamente como eu queria, que era o OBV do BLX, mas a gente já tem aqui umas estruturas aqui, inclusive esses pontos aqui que eu marquei, tá? Então a gente tá aqui, né, nessa figura gráfica que eu não sei qual é a figura gráfica, mas enfim, o rompimento disso aqui vai ser top. Esse aqui é um ponto interessante também no Bitcoin, porque se a gente está no mensal 138. Se a gente rompe essa região aqui, cara, batata, para a gente subir aqui e romper o 138. Só que a gente está em uma região realmente perigosa. Eu vou mostrar isso para vocês na prática agora, só que em outro gráfico, no ouro. Então vamos lá, galera. Então estamos gráfico do ouro, né? O ouro eu perdi essa alta toda, cara. Eu perdi essa alta toda no ouro, né? Porque, olha só, se eu ainda estivesse na compra, eu estaria com 9 mil pontos agora no ouro. 9 mil pontos. 9 mil pontos. Eu falei do ouro para vocês, né? Mas eu. Ih, rapaz, peraí. Deixa eu ver um negócio bem aqui rapidão. Peraí. O ouro tá aqui, galera. Tô numa coisa aqui. Vamos pegar o SDT aqui, vamos pegar o ouro. Tchau. Beleza. Ixi, o chau não era pra estar aqui assim, não. Tá desse jeito aqui. Não entendi essa no chau. Eu não tracei o chau assim. Peraí. Agora veio, galera. Então vamos aqui. Estamos aqui no chau, né? Então o chau SD, o que acontece? Olha só, tá vendo que essa figura que a gente tem aqui é praticamente a mesma figura lá do outro? Bom, vamos pegar aqui rapidamente. Vamos lá para o Bitcoin rapidão. Bitcoin. Só que eu tô lá no semanal, né, do Bitcoin. Ou não, é no mensal. É no mensal. Exatamente. Aqui, ó. O que acontece? Então aqui eu tenho essa figura gráficazinha bem aqui, ó. Esse pontinho aqui. E se eu for colocar no que é, o Shao tá aqui, ó. Né? Ele fez esse mesmo movimento. Aí uma hora ele estoura. Olha o que aconteceu com o Shao. Ele estourou aqui essa região e foi para cima. Esse mesmo movimento aqui, que a gente está vendo aqui no Shao SD, ó, tá vendo? A mesma figura gráfica que tem aqui, é a mesma figura que a gente está vendo aqui. Então, uma vez que rompe essa região aqui, a gente tem uma explosão aqui de preço no ABV. Tá? Então, assim, no Shao ficou bem nítido, né? E como eu falei para vocês, caraca, eu perdi essa oportunidade no Shao, né, cara? Porque assim, no Shao era 9 mil pontos e eu ainda queria ficar nessa operação. Eu ainda queria ficar nessa operação no Shao. Shao vou já entrar novamente, né? Geralmente eu faço aqui no M15, na H1 e tudo. Vamos ver como é que tá no M15. Ó, no M15 aqui. A minha entrada no Shao foi aqui, ó. Ó, onde foi minha entrada no Shao? Lá embaixo. Ó, foi bem que minha entrada no Shao. Então a gente pegou aqui, ó. A gente pegou. Deixa eu botar mais aqui para baixo. A entrada no Shao foi aqui. Na semana passada, eu fiquei a semana toda no chão. E aí saí aqui logo aqui, ó. Eu saí com 11.381 pontos. Se eu tivesse segurado a minha ordem, que eu queria botar aqui, eu queria trazer meu 0 a 0 e botar aqui, eu já estaria agora atualmente com o Shao 20 mil pontos no Shao SD, tá? Então eu peguei toda essa alta aqui no Shao, saí aqui e me arrependi, né? Acabei não fazendo entrada ontem porque também ficou muito alto, pô, né? Ó, os candles aqui no M15 ficaram aqui de quantos pontos mais ou menos? Aí, ó, só isso aqui ficou de 2 mil e poucos pontos. Eu até tentei, se o mercado ele viesse buscar aqui os 50 para fazer a entrada de compra aqui no Shao, mas não aconteceu, não deu certo. Então eu acabei não fazendo a entrada aqui no Shao, tá? Mas o Shao, cara, tá que tá, meu amigo. Se tu for botar aqui no semanal também, olha aqui, ó, o Shao no semanal. Ele já tá querendo buscar aqui, ó, a máxima ali nos 42,29. Quem sabe a gente fecha nos 42,29 ali no Shao, né? Quem sabe? Quem sabe? Então, o Shao, eu acabei saindo antes, não peguei essa alta toda aqui do domingo, né? Mas enfim. Então, o Shao, a gente
Não tem, cara, não tem limite aqui pro Shao, que a gente não tem mais topo nenhum, né, cara? O Shao, aí, ó, deixou tudo, é alta histórica, não tem mais aqui que, entendeu? Aqui é alta, alta mesmo, né? Alta, alta mesmo. Vamos ver se a gente pega um tradezinho aqui também, eu quero continuar essa alta no Shao. Então esse ponto aqui acabei a gente não fechando ontem, a gente não pegou nada, mas vamos ver se a gente pega um tradezinho no Shao hoje. Beleza? Certo? Acho que é mais alguma coisa para falar para vocês aqui, cara. Ah, tá. Do gráfico do Bitcoin mensal. Então, esse aqui é o mensal. Então, uma vez que a gente rompe essa estrutura aqui para cima, a gente tem uma possibilidade de ir muito forte ali para o 138. É como eu estou falando para vocês. Esse mesmo movimento aqui aconteceu no Shao. A gente estava segurando aqui, só que demorou a acontecer para depois ele romper. Quando ele rompeu, lapada no Shao SD. Né? E aqui a gente conseguiu ainda não conseguiu romper, né? Mas se a gente romper aqui, só que isso aqui é gráfico mensal, tá, galera? Então é mais difícil, é mais demorado, mais, né? E só de saber que o gráfico do. Ixi, por que que tá assim? Só para saber que o gráfico do BLX era totalmente diferente desse aqui, cara, pô, é foda, né? Mas a gente pegou uma parte importante, né? A gente pegou algumas partes importantes aqui, isso aqui que vale, né? E aqui tinha o pico máximo lá de 2016, entendeu? Mas a gente vai ficar com essa marcação aqui, essa vai ser a marcação que eu vou ficar. E é isso, beleza? Outra coisa que eu tinha passado para vocês aqui no painel. Aqui são os ETFs aqui, né? Diariamente. Olha o tanto de compra que a gente está tendo aqui em ETFs aqui do Bitcoin, ó. Do dia 29 até para o dia 10, a gente teve aqui, ó, 521 milhões, 429 milhões, 675 milhões, só de entrada de compra em ETF de Bitcoin. 985 milhões, 1,21 bilhões, 877 milhões, cara, que foi bilhões, mano, tá? Bilhões, bilhões mesmo. Então aqui a gente teve a liquidação ali bruta, né, que foi lá em cima, nessa região que o mercado começou a dar uma corrigida, mas enfim, né? Aqui tá os ETFs aqui do Bitcoin, beleza? Galera, então é isso, né? Que passa para vocês no gráfico semanal que a gente está atualizado agora, a gente atualizou. E é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. E eu vou tentar fazer aí pelo menos um vídeo na semana falando sobre o Bitcoin. E é muito importante esse mensal aqui, a gente romper essa região para a gente bater aqui os 138 mil dólares, né? Então vamos ver como é que tá o semanal rapidamente. Beleza. Semanal tá de boa, né, cara? Semanal tá de boa. Depois vou marcar novamente aqui, ó. Se for marcar o 50 do 50, praticamente o preço tá brincando no 50 do 50 desse canal, tá? O 50 do 50 do canal. E o que me preocupa mesmo com o Bitcoin é justamente o OBV. O OBV ele tem que estar apontando para cima, né? O OBV tem que estar apontando para cima. Outra coisa importante também, no Shao, olha só. No Shao a gente tem aqui essa parte que tem a liquidez, né, e tal. E olha só o que acontece. Então aqui geralmente a galera espera pegar a liquidez para poder fazer uma entrada, né? Essa entrada aqui foi de madrugada também, cara. E olha só, o OBV, ele antecipa esses rompimentos, entendeu? Então quando o mercado ele começou a chegar nessas regiões aqui, ó, nessa região aqui, tá tentando romper, ainda não rompeu, rompeu aqui, ó, aqui ele rompeu. Aqui ele voltou a bater e começou a subir. Ou seja, aqui ele tá me dizendo, o OBV tá me falando assim, olha, esse rompimento aqui vai acontecer. Esse rompimento vai acontecer porque o OBV ele tá com força. Tá? Ou seja, se esse mercado aqui ele começasse a subir e o OBV ele começasse a ficar para dentro dessa linha aqui, tudo para baixo, eu saberia que teria fraqueza. Então aqui aí sim teria uma chance de pegar a liquidez aqui realmente e começar a vir tudo aqui para baixo, né? Aí sim. Mas aqui o mercado ele rompeu com tudo, o OBV gritando aqui não, aqui é força, não tem esse negócio não. Então o OBV é muito importante para isso, porque ele antecipa aqui os rompimentos de pontos importantes, né? Então é muito importante isso. Beleza? E é isso, galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no Shao, né? Vamos ver se a gente consegue pegar uma entradinha no Shao ainda hoje, para ver se a gente fica posicionado na semana, né? Então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, galera. Até mais. Os